Vanessa Tavares, eu trabalho para o Build Collab. O Build Collab é um laboratório colaborativo que está a dar apoio técnico à TIC e à PTPC no âmbito deste roteiro. O Build Collab tem esta dupla missão de apoiar a dupla transição do setor da construção, digitalização e sustentabilidade, e como tal eu venho apresentar as fábricas digitais. Vamos ver aqui se o apontador funciona. Mas eu pus aqui uma coisinha que acho que agora funciona. Aham. Temos este índice, vamos apresentar alguns conceitos básicos muito rapidamente. Vou pedir desculpa a quem está dentro, por exemplo, da metodologia BIM e vai ouvir isto pela enésima vez, mas estamos a nivelar por baixo e queremos apresentar alguns dos conceitos que são a base destas fábricas digitais. Depois vamos apresentar uma ferramenta que são os passaportes digitais do produto, ainda há algo que está a ser desenhado, gizado, e depois fazer um exercício que devem receber as instruções para o exercício aí no vosso e-mail pessoal. Não, pessoal, de inscrição. Conceitos básicos. O que é a indústria 4.0 que toda a gente anda a falar e que se calhar agora já nem sequer é 4.0, 4.1 ou 4.2? Não vou falar da primeira, nem da segunda, nem da terceira revolução industrial, acho que toda a gente já sabe, já deu isso na escola, mas é importante saber que esta quarta revolução implica a transformação digital do setor, uma fabricação muito mais inteligente, uma tomada de decisão em tempo real, real time, em que nós temos dados que são recolhidos real time e informam essa tomada de decisão. Pretende aumentar a produtividade, a flexibilidade, a agilidade em que se toma essa decisão e revolucionar como é que as empresas operam. Esta indústria 4.0 é um dos objetivos da União Europeia, mas tem que ser 4.0 e de impacto zero também, certo? É um zero total, e por isso é que este roteiro se chama Construction to Zero. E como é que a indústria se pode adaptar para reduzir os seus próprios impactos? Aqui há alguns exemplos, também preconizados no documento da União Europeia, mas outros podem ser também tomados. Este documento que foi feito pelo Joint Research Center e é base, por exemplo, para o Build Collab, o laboratório colaborativo em que eu trabalho, apresenta este conceito de dupla transição como sendo a forma para impulsionar a descarbonização do próprio setor. Isto é a digitalização que permite alavancar a sustentabilidade, porque a sustentabilidade tem que ser feita com base em dados e os dados são recolhidos através da digitalização. Esta dupla transição, e que em português a transição gêmea é horrível, acho eu, o termo para mim faz um bocado de impressão, twin transition and green transition parece-me bem, a transição verde ou a transição gêmea é assim um bocadinho estranho, mas esta dupla transição é que irá permitir, por exemplo, ao setor da construção impulsionar, alavancar a sua descarbonização. E ali é um sweet spot em que o Build Collab, onde eu trabalho, se localiza, e é um sweet spot em que a indústria da construção se pode localizar para descarbonizar. Quando foi feito aquele relatório, que eu acho que já tem uns anitos, 6, 8 anos, já eram identificados estes problemas. Há necessidade de habitações acessíveis, há necessidade de mais habitações, há necessidade de integrar nessa construção resiliência. E a necessidade de usar ferramentas digitais para que possam apoiar esse desenho mais integrado. É preciso construções inteligentes e de baixo carbono. E agora, por exemplo, a nova EPBD que se avizinha e que preconiza edifícios ZEB, e o E neste ZEB não é o mesmo E do NZEB, certo? Quando era NZEB era nearly e era de energy, e agora quando falamos em ZEB, para todos os edifícios públicos a partir de 1 de janeiro de 2028, estamos a falar zero emission buildings. Por isso, e é zero redondo. Para todos a partir de 2028, teoricamente, ainda não foi transposto a nível nacional, mas é isso que se antevê, e para todos os novos, sem ser públicos, privados também, a partir de 2030. Como é que nós conseguimos isso? Há várias abordagens, e estão aqui apontadas no mesmo documento que foi apresentado anteriormente: construção resiliente e de baixo carbono, reabilitação energética, a redução do consumo de energia durante o funcionamento, aquecimento e arrefecimento de baixo carbono, eletrificado muitas vezes, e a redução da procura de espaço, isto é, o conceito de suficiência, isto é, reduzir as nossas necessidades. E o que é que as fábricas digitais têm a ver com a descarbonização ou com a sustentabilidade? Implica a digitalização dos processos produtivos e operações que são monitorizadas real-time e otimizadas com base nessa monitorização. Implica que tecnologias como IoT, inteligência artificial, etc., ou machine learning, big data, etc.,
ou robótica e automação, ou digital twins, em português também, gêmeos digitais, nem sempre significa exatamente a mesma coisa, ou realidade virtual ou realidade aumentada, que contribuem para quê? Para simulações mais precisas, para comunicação real-time e para a formação dos trabalhadores, entre muitas outras coisas. Nós pretendemos passar de fábricas que são baixas a nível de eficiência, ineficientes, que têm desperdício excessivo, e quando nós falamos do setor da construção, penso que já na primeira sessão e na primeira sessão da tarde também vão falar, temos desperdício excessivo, não só a nível material, a nível de energia, a nível de tudo, não é? E por isso é que produzimos os resíduos que produzimos, e com tempos longos de entrega, para uma conexão e automação, inovação nos processos e uma eficiência operacional. Há bastantes oportunidades nesta digitalização. Algumas empresas do setor da construção já as identificaram, estão-se a posicionar como players. E essas oportunidades estão tanto na sustentabilidade e na construção, na eficiência energética, no uso racional de recursos de uma forma transversal, recursos humanos, recursos materiais, até recursos económicos, mas há bastantes desafios tecnológicos, organizacionais, e, por exemplo, a folha de Excel nem sempre bate certo e fecha, pelo menos num curto espaço de tempo. Isto é, o retorno do investimento nem sempre é antevisto ou dentro do prazo que era suposto. Fases de implementação destas fábricas digitais. Primeiro temos que fazer um diagnóstico, planeamento estratégico, a recolha da tecnologia e ferramentas digitais, as infraestruturas que vão ser necessárias e os sistemas, como é que vão ser integrados, a capacitação da equipa e a monitorização e a mudança cultural, implementação gradual, porque nada pode ser disruptivo, isto é, por isso é que se fala em transição, e eu gosto mais da palavra transição do que a palavra revolução, isto é, num setor muito tradicional e pela esmagadora maioria constituído por micro e PMEs, nada pode ser muito revolucionário, mas esta transição tem que ser feita gradualmente, dentro do chão de fábrica, mas a nível nacional, e uma monitorização e otimização contínua de todos esses processos. E esse sucesso está dependente do envolvimento de stakeholders, de parcerias com empresas tecnológicas especializadas e na priorização dessas soluções que podem ser depois escaláveis nesse crescimento gradual. Na fase de diagnóstico temos de avaliar o que é que temos, qual é a nossa fábrica, qual é a nossa produção, qual é o nosso sistema, quais são os fluxos de materiais e de energia, quais são os nossos inputs e outputs. Definir quais são os nossos objetivos. É só compliance? É melhorar? Que processo é que queremos melhorar? A elaboração de um roadmap dessa implementação. E depois há uma série de tecnologias de que vamos falar a seguir, como os digital twins, a internet das coisas, a IoT, o BIM, que é a minha praia, a automação e robótica e a plataforma de gestão digital, e a atualização da própria infraestrutura, não só a nível de software, como de hardware, integração de sistemas. E depois a capacitação da equipa e a gestão dessa mudança. E a capacitação da equipa é bastante importante e, por exemplo, quando nós falamos de BIM ou quando falamos de sustentabilidade, nós não podemos depender apenas da academia para formar novos profissionais, nós temos que formar os profissionais que já estão operacionais, não é? Nós não temos uma geração para estar à espera, não conseguimos esperar 20 anos que eles saiam da faculdade. Por isso esta capacitação ongoing, isto é, à medida que as pessoas vão trabalhando, é essencial. E é o que nós estamos a fazer aqui, ações de capacitação para os profissionais da indústria. E implementar um piloto, fazer os ajustes e as melhorias necessárias, esta implementação gradual e sempre com a monitorização do desempenho, como é que nós podemos aprender com o passado, por exemplo, com a inteligência artificial, criar os algoritmos de otimização, etc., num feedback contínuo. E aqui vem uma das primeiras abordagens, metodologia, o Building Information Modeling, por Monoir, quem é que já trabalha em BIM, conhece BIM, pronto, não vai ser chover tão no molhado como eu achei que ia chover no molhado. Fico feliz. O meu público-alvo são os outros, podem ir embora. Não, estou obrigada. Pronto, Building Information Modeling é esta gestão da informação sobre um modelo digital, certo? É um repositório de toda essa informação, uma partilha entre todos os intervenientes, e a palavra em inglês é um bocadinho mais lata, dos stakeholders, e que partilham essa informação num repositório tridimensional, mas que vai muito para além da geometria. Pode ser informação sobre as propriedades e atributos de cada um dos elementos que compõem o edifício ou a infraestrutura, e tenho que me corrigir, vocês e eu, nisto, porque eu falo muitas vezes em edifício, mas nós podemos ter modelos BIM também de infraestruturas e de ambientes construídos muito mais amplos e extensos do que edifícios. A propriedade dos atributos desses elementos, propriedades físicas, a noção de tempo,
E a noção de tempo é bastante importante, porque o modelo BIM também pode acompanhar a própria fase de projeto, de construção, mas também a de utilização do edifício. É algo que perdura. Eu costumo brincar a dizer que é uma espécie de avatar do ambiente real, certo? Nós estamos a fazer ali uma cópia, um avatar. E pode ter a noção de custos e muitas outras dimensões que vamos falar a seguir. E vamos ver assim se o filmezinho funciona. Com som? Com som. O filme é da Building Smart International. Deixa eu ver. Isto é um problema do setor da construção no geral. Não tem legendas, pode ser traduzido, se quiser. Não é só em Portugal. Os projetos derrapam. É um formato aberto. É algo importante. Data Dictionary. All project actors can access relevant information when they need it, and everyone can work efficiently together. How do we want to work? Let us give you an example on how we want to work with the building information models. The client document their requirements in the database that follows the project the entire life cycle. Temos um cliente assim informado. Building is modeled by numerous digital objects. One of the objects is a door. The door is chosen from an object library in the design software. The design software automatically adds information about the position of the door. The consultants add information and requirements for dimensions, material, color, fittings and surface, thermal transmittance value. E nem sempre temos tanta informação assim nos objetos. The BIM is sent to the local building authorities to get a building permit. The authority's BIM server automatically checks. Também ainda não acontece em Portugal, mas esperamos que sim. Plan construction, to communicate with building product vendors to get quotes and environmental information on all the building components, including the door. Make their own cost estimation. The contractor accepts the best offer from the product vendors. Automatically, all product information is added to the BIM, while the real door is transported to the building site. E aqui transitamos para a fase de utilização. Changes geometry and Tá object information. IFC exchanges the building model. Building Smart Data Dictionary standardizes all types of entities, properties, and classification. The Data Dictionary ensures that all software understands the information in the building model. This is how we make the building industry work more efficient and produce more resource-efficient solutions. We need to document and share all information by one open format using one standardized terminology. That is Building Smart. Building Smart for a sustainable building industry. Ok, eu passo a publicidade, uma vez que a Building Smart está a trabalhar. Deixa eu ver, passar para slide. Ok.
E de onde é que vem o BIM? O BIM nasce do CAD, como é óbvio, não é? E desta gestão da informação que transita de um ambiente bidimensional para um ambiente tridimensional. Mas esta evolução traz muito mais layers para além da questão apenas da tridimensionalidade. A nível de benefícios do uso BIM, há a redução de erros e do retrabalho, e todos que trabalhamos no setor da construção sabemos a quantidade de erros que existem em obra e de projeto e de compatibilização entre projetos, etc. Pode economizar tempo e recursos e pode melhorar a visualização e a comunicação. Eu gosto muito deste gráfico do McLeamy, que nos apresenta estas 4 curvas. Eu não sei, quem trabalha em BIM já conhece, está careca de ver este quadro, mas eu gosto muito porque o benefício do BIM é antecipar a tomada de decisão para uma fase de projeto em que alterar o projeto não tem grande impacto de custos, isto é, nós podemos, em fase de desenho, definir uma cobertura inclinada ou não inclinada, em zinco ou em cerâmica, isto é, fazer essa avaliação a nível de custos. E eu, quando digo custos, também é custos ambientais, isto é, nós quando transitamos para uma fase anterior da obra, nós conseguimos impactar o projeto positivamente ou negativamente e temos esta oportunidade de alterar o projeto sem grandes custos de obra, custos reais. E podemos reduzir os seus custos a nível de impactos, podemos otimizar a sua performance, os seus custos de gestão, etc. Então, aquela curvazinha que é o verde e que representa o BIM Workflow é antecipado para um momento em que ainda temos alguma oportunidade em dizer alguma coisa. Isto é muito importante para mim e foi a base, por exemplo, do meu doutoramento. Porquê? Porque a maior parte dos estudos de análise de ciclo de vida ou de avaliação de ciclo de vida são feitos a posteriori, nos edifícios. Há um edifício feito, nós vamos avaliar. E não há qualquer oportunidade de melhoria do que já está feito. É passado. E o BIM tende a antecipar essa tomada de decisão para um momento em que nós ainda podemos impactar a performance do edifício e impactar os custos do edifício. É uma curva bastante antiga, mas acho que continua a representar bem o benefício do BIM. E depois há vários níveis de BIM. Nós não temos que começar e utilizar BIM full, não é? Não podemos, uma vez mais, não podemos ser disruptivo num setor que é bastante tradicional e constituído por empresas muito micro e pequenas. Podemos ter um nível 0 ou nível 1, que é quase só a geometria, depois podemos ir criando mais layers de informação sobre o tal objeto BIM. A modelação geométrica integrada, integração real-time, em tempo real, tanto a nível de projeto como depois na fase de obra, por exemplo, ou na fase de gestão do próprio edifício ou infraestrutura, e a colaboração multidisciplinar. A ISO define quais são estes 3 níveis. Há uma ISO que define o nível 1 como os entregáveis geométricos CAD 2D ou BIM 3D. O nível 2 em que já tem mais informação com, por exemplo, o MEP, o Mechanical Energy and Plumbing, como é que se diz em português? Pronto, a nível de infraestruturas. E o nível 3, em que nós já temos o Full Open BIM como regra dos projetos. E depois há destas dimensões que temos a nível de BIM. É uma pirâmide e muitas vezes vemos só a ponta do iceberg, a ponta da pirâmide, vemos só a modulação tridimensional. Na gíria BIM até se brinca a dizer que é o chamado BIM Hollywood, isto é, para impressionar ou para vender a nível comercial, mas depois temos muitas mais dimensões, podemos acrescentar a questão do tempo, podemos acrescentar, e pode ser um faseamento a nível de construção, como pode ser um faseamento a nível de venda, ou pode ser um faseamento até a nível de ocupação, etc. Podemos acrescentar o layer do custo, e esse layer do custo sobre o próprio modelo BIM, e podemos ter ali o 6D, que é a sustentabilidade, e das dimensões BIM é que está menos explorado, acho eu, da minha parte. Podemos ter outro que é da gestão e manutenção, e este 7D está a ser feito já há algum tempo, até antes de se chamar BIM propriamente dito, porque trazia muitos benefícios a nível de redução de custos, por exemplo, em hospitais, em centros comerciais, em grandes donos de obra, em que o consumo de energia era muito grande, já se fazia a modulação tridimensional para otimizar os sistemas, e depois temos ali um ND, e este ND pode representar todas as outras dimensões que possam ser incluídas nesse modelo BIM. E este ND pode ser, por exemplo, a nível de segurança, ou a nível de resiliência, ou qualquer outra dimensão, já tem ali, ergonomia, experiência do utilizador, etc., que possa ser vertido sobre o tal modelo. Podemos fazer a recolha da informação, podemos gerar mais informação, requisitos do projeto, analisar o projeto, comunicar o projeto, entender o projeto e gerir o projeto. Isto pode estar mapeado ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Nós podemos ter vários BIMs dentro do mesmo BIM.
isto sou um bocado mal, até porque não há plural de siglas, mas pronto. Podemos ter vários tipos de modelo federados no mesmo modelo. E o que é o IFC? O IFC é este formato de comunicação de informação, porque também é importante nós não estarmos locked in, fechados dentro de uma software house. E contra mim falo que eu sou uma Revit lover, eu sou utilizadora de Revit desde 2006, quando acabei o curso, mas o IFC tende a fazer exatamente isto, libertar-nos de qualquer tipo de software e ter um formato de comunicação de informação entre os diferentes softwares. É uma base de dados que está a ser, ainda hoje em dia, está a ser criada, por exemplo, a Building Smart tem trabalhado nisso, não é algo que esteja standardizada, fechado, uma coisa definida. Por exemplo, os critérios de sustentabilidade e de circularidade dentro do IFC têm que ser redefinidos. Há várias outras dimensões que se calhar podem ser lá incluídas e que permite esta interoperabilidade entre os diferentes softwares e entre os diferentes stakeholders. Isto é, eu, enquanto arquiteta, sou arquiteta de formação base, posso pretender um uso BIM totalmente diferente do projetista de estruturas ou, por exemplo, quem faz a gestão do equipamento. Pode ter um software completamente diferente e que tem outras preocupações dentro do próprio software. Existem estes objetos BIM, como vocês viram no filme, e por isso é que eu mostrei o filme, que acho que explica melhor até que eu, e esses objetos BIM têm uma série de atributos que podem representar informações sobre o próprio objeto, isto é, nós temos a geometria, representada tridimensionalmente sim, mas o BIM existe aqui, existe nesta base de dados, e esta base de dados é que tem informação sobre o tipo, isto é, sobre este tipo de candeeiro, pode ser candeeiro IKEA XPTO, e pode ter informação também sobre a instância, isto é, aquele candeeiro naquele sítio, naquele piso, naquele edifício e colocado naquele dia, certo? Por isso nós podemos ter informação que é do tipo, que é do candeeiro, ou da instância, que é aquele candeeiro naquele sítio. Mas para isso nós temos de ter um conjunto de informação que tem que ser padronizada. E existem estas definições, que é o Product Data Template, e eu apresento-vos aqui uma base de dados que é nacional e que, por exemplo, o Build Collab tem colaborado. Eu não colaborei em nada, porque eu sou mais da parte da sustentabilidade, mas a nossa equipa de digitalização tem feito várias entradas aqui e que define qual é o conjunto de informação que nós pretendemos para cada objeto. Isto é importante ser depois validado pelos pares, pelo próprio setor, mas convido-vos a procurar lá. E depois tem uma panóplia imensa, estão aqui 4, bibliotecas de objeto BIM, que enquanto os projetistas podem ir descarregar e usar nos próprios projetos, ou quem faz a gestão e manutenção, e quem produz os próprios objetos pode criar a sua réplica, o seu objeto BIM para estar disponibilizada no mercado, no projeto virtual, neste caso no modelo BIM. Também vos convido a pesquisarem. A nível de softwares, há uma panóplia muito grande de softwares, se calhar há aqui o Revit, que é da Autodesk, foi comprado pela Autodesk, se calhar é o mais predominante e está aqui em grande, mas há o ArchiCAD, Navisworks, Bentley, há muitos outros softwares que se estão a posicionar e depois quando saímos do modelo de projeto, arquitetura / especialidades e para outro tipo de utilizações, se calhar ainda temos outros softwares. E qual é o contexto internacional? Nós temos vários países que lideraram, não é? São os frontrunners, como o Reino Unido, que lidera, se calhar, a adoção de BIM, e por isso é que está vermelhinho ali. O uso BIM é obrigatório. O Metro de Londres utilizou já, há muito tempo que utiliza e obriga a utilizar todos os seus fornecedores, etc. Temos os países escandinavos, a Dinamarca, a Alemanha, a França, a Espanha, Singapura, vários exemplos, de várias formas. Muitas vezes é top-down, isto é, as entidades públicas dão o exemplo, lideram pelo exemplo e obrigam a utilização do BIM em projetos públicos e depois há uma adoção gradual do próprio setor. E em Portugal, o que é? Em Portugal já se preconiza que a partir de 1 de janeiro de 2030, e eu brinquei no Porto e vou brincar aqui também, eu acho que 2030 deve ser aquele ano mágico em que tudo vai acontecer. Então, 1 de janeiro de 2030, e perdoem-me a ironia, mas pronto, é por ser um número redondo, acho que está tudo a empurrar para 2030. Então, a partir de 1 de janeiro de 2030, os projetos de arquitetura, e aqui fala apenas da arquitetura, vão ser obrigatoriamente submetidos a nível municipais para licenciamento em BIM. No entanto, não está definido qual é este BIM. Nós não sabemos o nível de detalhe, se é um LOD 200, 300, 400, e esse nível de detalhe tem que ser definido. Não sabemos o que é que inclui, não sabemos qual é o tipo de informação que tem que ter, não sabemos como é que os municípios vão receber, etc.
Está aqui previsto um projeto piloto a partir de 1 de janeiro de 2027 em que se vai validar como é que vai ser definido esses modelos BIM. Eu acho que não é novidade para a plateia, pelo menos quem trabalha em BIM já tinha esta ideia da obrigatoriedade do BIM e, por exemplo, ser só projeto de arquitetura é um bocadinho estranho para mim, pronto, há uma série de coisas que faltam definir. Aguardaremos que este projeto piloto venha esclarecer e informar como é que vai ser esta submissão em BIM. Mas eu gosto de dizer sempre com a lei, porque com a lei as pessoas acreditam que vai ser obrigatório, vai ser preciso. Se nós dissermos só é importante, podem poupar tempo e dinheiro, acho que não é tão real. Pronto, e o que é um Digital Twin? O Digital Twin acrescenta outras coisas ao modelo BIM, isto é, nós se pegarmos no modelo BIM e o sensorizarmos e tivermos esta duplicidade de informação nos dois sentidos, isto é, eu posso ter sensores nesta sala e estou a recolher informação sobre CO2, sobre temperatura, sobre número de participantes ou de pessoas na sala, etc. E se essa informação é recolhida do modelo real e vertida no modelo virtual, e se nesse modelo virtual eu conseguir fazer análise, isto é, será que eu tenho que ventilar, será que tenho que descer a temperatura, etc., aí tenho um Digital Twin. E este Digital Twin é essa conexão entre o modelo BIM e o modelo real, e a realidade, o edifício real, ou o espaço real, e esta comunicação bidirecional e que nos permite uma tomada de decisão automática ou não. Isto é, nós podemos ter algumas ações sobre o edifício real, sobre o espaço, como abrir a janela de uma forma automática, se estiver, por exemplo, muito calor, etc. E este Digital Twin pode também existir não só à escala do edifício, e tem todo o seu potencial, mas também pode existir à escala urbana, geoespacial, para a gestão do território, para a gestão das cidades, para a gestão do bairro. Isto permite uma multiplicidade muito para além dos sistemas SIG, em que nós temos a informação geográfica, no sistema de informação geográfica quase bidimensional, isto é, um layer cadastral, já começamos a ter mais layers, tenho que dar a mão à palmatória, mas podemos ter muito mais informação, que é geoespacialmente localizada, que tem a noção de tempo também, e pode ter a noção de tempo tanto a nível de análises passadas para projetar também cenários futuros. Pode ser escalável, uma visão completamente holística dos vários sistemas integrados, dados abrangentes, simula e prevê resultados, torna sistemas mais complexos um bocadinho mais simples de compreender, integrando esses dados numa modelação dinâmica e num ambiente imersivo, porque a tomada de decisão implica esta múltipla análise de multicritérios. Nós, por exemplo, no Build Colab fizemos uma candidatura agora aos Digital Twins, foi quarta-feira da semana passada, e é uma das áreas que o governo está preocupado, é a criação de Digital Twins, à escala urbana, sim, mas para diferentes fins. Nós candidatamos na parte da resiliência, mas pode ser adaptações climáticas, até tinha para a questão da saúde, etc. Tinha várias dimensões para estes Digital Twins. E por fim, e tentando acabar aqui, entrando na parte da automação e da robótica, isto é um crescendo. Penso que é esta dimensão das fábricas digitais que pode aumentar a produtividade, por exemplo, do próprio setor. A questão de automatizar algumas das tarefas que são facilmente automatizáveis e que podem ser executadas pelos próprios robôs e que tem uma grande ligação sobre a pré-fabricação, e vamos falar já a seguir. Esta automação implica ou permite a impressão 3D, por exemplo, pode ser a nível de recolha de informação através de drones, e aqui também posso dar um exemplo muito claro, isto é, nós quando falamos que o setor da construção e o ambiente construído em si são responsáveis por 30% dos resíduos, 30% das emissões e 30% dos consumos, assim para ser um número redondo, não é bem 30, às vezes é 40, nós falamos dos edifícios que já estão construídos também, certo? O grande grosso, onde nós podemos de facto intervir, ou que devemos intervir, é nos 90% do building stock, do nosso estoque imobiliário, que foi construído na década de 80, 90, até antes da primeira regulamentação da térmica, por exemplo. E nós, para fazermos essa intervenção sobre o património que já está edificado, nós temos que digitalizar esse património. E também é uma área de investigação. E como é que nós podemos fazer, por exemplo, recorrendo a drones
ou recorrendo a laser scanning, isto é, para tomar a decisão e para intervir sobre o que já está construído e que é a esmagadora maioria, nós temos que digitalizar. E depois para a gestão dos materiais e da logística, isto a nível das fábricas digitais, a pré-fabricação automatizada, robôs para a construção e sistema de informação integrado desses dados. O que é construção pré-fabricada? E aqui acho que são 3 slides só, para tentarmos dividir o que é construção pré-fabricada e, por exemplo, de construção modular. Hoje em dia fala-se sempre de construção modular, eu acho que nasce do preconceito que nós temos com a construção pré-fabricada da década de 70 e 80. A maior parte de nós andou nas escolinhas, os mais antigos, os calhar mais novos não, mas nas escolinhas pré-fabricadas com os painéis em betão, e temos um conceito um bocadinho mau da pré-fabricação, como tendo pouca qualidade, e eu penso que por isso é que hoje em dia se fala muito de construção modular. Mas a construção pré-fabricada é toda a construção que é feita off-site, isto é, não é feita no estaleiro de obra, é pré-fabricada numa fábrica dedicada a essa produção. E pode ser feita de diferentes formas, pode ser por componentes, pode ser por pré-montagem não volumétrica, isto é, painéis, pode ser por pré-montagens volumétricas, por exemplo, as casas de banho, que são transportadas completas, pode ser modular ou não, isto é, e agora vamos entrar na questão da construção modular, e pode ser híbrida, pode ser uma combinação de qualquer uma das outras, ou pode ser o próprio edifício completo que vai em cima do caminhão e é um bungalow, uma casa pré-fabricada daquelas micros. Nem todas as construções pré-fabricadas são sempre, ou melhor, todas as construções pré-fabricadas não são 100% pré-fabricadas, tem sempre alguma componente que é feita on-site, e mesmo a construção mais convencional, a nossa construção da década de 80 ou 90, também tem alguns elementos pré-fabricados. Por isso, quando nós falamos em pré-fabricação, temos de falar de graus de pré-fabricação, porque a janela, na casa mais convencional, se calhar também já foi pré-fabricada. A nível de construção modular implica a construção por módulos, isto é, tem que haver alguma volumetria, tem que haver algum módulo que vai ser repetido, tem que haver algo que vai ser replicado. E pode ser módulos, aqui tem vários exemplos, de 4 lados, ou parcialmente abertos, ou etc, etc. Qual é o benefício desta construção modular? Há repetição, isto é, nós não estamos a fazer de cada construção, de cada casa ou de cada infraestrutura um piloto, nós não estamos sempre a prototipar, conseguimos repetir, e quando conseguimos repetir conseguimos melhorar. Isto é, nós criamos uma linha de produção que me permite aprender com o erro passado e otimizar o processo futuro. E permite esta produção em massa. Não obstante, permite também uma customização em massa, isto é, em inglês soa melhor, que é o mass customization. Não é por ser uma construção modular que é exatamente igual. E a digitalização impulsiona isso, e permite alguma otimização, automatização e otimização de todo o processo. Pelo contrário, e eu tenho este slide e causa-me assim um bocadinho de impressão, porque aqui a impressão 3D quer dizer que a impressão, que é a construção pré-fabricada, mas ao contrário do que eu disse 2 slides atrás, é a construção pré-fabricada feita on-site, isto é, no estaleiro. É uma área em desenvolvimento, é, por exemplo, uma das linhas de investigação agora no novo programa do Horizon, uma das escolas vai ser exatamente sobre isso, pré-fabricação através de impressão 3D on-site. Tem alguns benefícios, e eu ainda estou a aguardar para ver como é que o mercado se vai adaptar e qual é o propósito da mesma, porque acaba por não ter o conceito de pré-fabricação definido anteriormente e muitas dificuldades a nível prático. Chega de conceitos, vou-vos mostrar, quer dizer, chega de conceitos, isto também é um conceito que ainda não está materializado, mas pronto. Nós queríamos sempre apresentar a parte de um exercício prático em cada um dos módulos, isto é, eu sou uma pessoa muito prática, gosto muito de hands-on, acho que uma ação de capacitação tem sempre que capacitar as pessoas. Não vos consigo apresentar um software, embora seja uma Revit lover, por exemplo, mas gostava de vos apresentar aqui os passaportes digitais de produtos, que é uma figura, é algo que tenta congregar a informação à volta de qualquer objeto, e neste caso dos produtos da construção. Isto está preconizado em pelo menos 2 regulamentos que já foram apresentados pela Susana no primeiro módulo da manhã, por isso não vou repetir. O que é que implica o passaporte digital de um produto? Implica um identificador digital único, implica ter dentro deles materiais da composição, informação sobre a sua fabricação, informação sobre a sua cadeia de valor, certificações e normas, o histórico de propriedade e utilização, impacto ambiental, e muitas vezes perguntam qual é a diferença para uma DAP ou para uma declaração ambiental de produto, ou em inglês, Environmental Product Declaration, né? Uma EPD, porque isto é só uma das partes do passaporte, certo? Vai estar aqui.
a capacidade de reparação e manutenção, informações de uso e de fim de vida. O passaporte digital do produto é essencial para a circularidade na construção, por exemplo. Isto é, enquanto não estiver plenamente implementado, não vai ser possível a reutilização que se preconiza, por exemplo, na construção circular. Aqui representada aqui no gráfico está esta informação que é bidirecional, isto é, com o meu passaporte, com o identificador digital único, eu consigo ir à base de dados e ler informações do tipo daquele objeto, certo? Do tipo. Quem é que produz, como é que materiais é que tem, qual é a sua performance ambiental, etc. Mas eu também consigo passar para a parte da base de dados, isto é, eu, enquanto utilizador deste púlpito, consigo passar para a base de dados informação sobre a instância, sobre este púlpito que está localizado na Ordem, Lisboa, e que se eu der um pontapé vai ficar estragado no canto inferior esquerdo, certo? A ideia desta informação ser bidirecional, e eu, enquanto utilizador do produto, também posso intervir na base de dados e dar-lhe informação, ou posso dizer, eu, Vanessa, vendi este púlpito à Susana, e agora ele não é meu, passa a ser da Susana, ou etc, etc. Isto ainda é muito teórico, que a nível de construção ainda não está implementado. Mas esta informação ser bidirecional é bastante... desculpem, fiz outra vez a mesma asneira, isto é, poder informar a base de dados sobre a forma em que está a ser utilizado o meu produto é bastante importante e essencial, certo? E depois posso ter dentro desse passaporte a cadeia de abastecimento, as normas, capacidade de reparação e manutenção, garantia da autenticidade, reutilização e reciclagem, material e composição e documentação técnica. Tenho toda a cadeia de valor que pode informar sobre o meu próprio produto, isto é, não pode ser só ou apenas o produtor que informa sobre a informação que tem para esse passaporte, mas tem que ser quem vai instalar, quem vai distribuir, quem vai utilizar, quem vai desmontar para depois poder ser remontado, etc, etc. E uma vez mais, pode ler dados da base de dados, mas também pode adicionar informação à base de dados. E aqui temos alguns exemplos, não dados por mim, que se calhar são mais interessantes, dados a nível da operação, da remanufatura, se eles foram remanufaturados, do impacto ambiental, dados iniciais, a gestão iniciais e da instalação, por exemplo. O que é que isto vai permitir? Vai permitir o rastreamento da matéria-prima, isto é, o que é que foi, a nível de fluxos de materiais, o que é que foi inserido naquele produto, naquele sistema. Vai permitir a criação do tal gêmeo digital, e por isso é que eu vos apresentei os objetos BIM, isto é, o objeto BIM pode congregar esta informação e vice-versa, isto é, o passaporte também pode ter aliado um link para o tal objeto BIM, por exemplo. Vai permitir a remanufatura, a reparação, a reutilização, a revenda, a segunda vida, isto é a base da economia circular. Se não tivermos essa informação, não há garantia que a informação transita entre os diferentes stakeholders ou proprietários ou desde os projetistas, etc., para quem faz a manutenção. Vai permitir a fiscalização do mercado, vai permitir às autoridades públicas terem mais informação e rastreabilidade dessa informação, e aos cidadãos que tenham acesso à informação, isto é, nós já estamos habituados, quando vamos comprar uma máquina, lavar louça ou roupa, a saber qual é o score ambiental, por exemplo, daquela máquina, não estamos habituados a saber isso para os produtos da construção. E por isso é que também vai ser um grande desafio. Os conceitos base foram definidos, como eu disse, a nível de regulamentos, implica impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida, etc., e a declaração ambiental do produto vai estar vertida no passaporte, mas não é só o passaporte, certo? O passaporte não é apenas uma DAP, não é apenas a declaração ambiental. E aqui fazemos um comparativo, só porque perguntam muitas vezes, não é? Enquanto a DAP é um relatório, um documento, tem informação detalhada dos impactos ambientais ao longo do seu ciclo de vida e permite uma visão sobre esses impactos, o passaporte é muito para além disso. Tem esta ligação à base de dados, pode conter informações para além da informação ambiental e oferece esta transparência ao longo do ciclo de vida e potencia a economia circular. A nível de contexto regulamentar, o Plano de Ação para a Economia Circular e sobre o grande guarda-chuva do Pacto Ecológico Europeu já preconiza este passaporte, depois o Regulamento da Conceição Ecológica e o Regulamento dos Produtos da Construção volta a elencá-lo e a enumerá-lo. Penso que também já foi falado hoje de manhã, não vou voltar a insistir sobre isto.
Antevê-se que será obrigatório no início de 2027, e aqui não é 2030, hein? Falei mal, pronto, às vezes é 2027, mas não propriamente para o setor da construção. Há setores que estão muito mais avançados relativamente a este passaporte, e o setor da construção, se calhar, é o que mais precisa, mas também é o mais difícil de implementar, porque não é propriamente, é um setor que tem muitos intervenientes, muitas fases, um tempo de vida longo, diferentes tipos de produtos assemblados no mesmo, vai ser muito mais desafiante, challenging, pronto. O regulamento da construção ecológica dos produtos sustentáveis estabelece um regime para definir o tal passaporte, a definição dos passaportes, o regulamento dos produtos da construção volta a referir passaporte digital do produto da construção e que deverá estar alinhado o quanto antes, e depois fala em BIM, que é também uma parte engraçada, não sei, é nesta, acho eu, que diz que tem que haver, sem comprometer a interoperabilidade com a modelação da informação da construção, BIM. Quer dizer que tem que haver algum cuidado como é que essa informação vai transitar em cada um dos objetos. Como é que pode funcionar a modelação BIM na criação do gêmeo digital de um edifício, certo? Depois esse impacto ambiental sobre o edifício pode ser a partir da modelação BIM, nós podemos fazer esse pre-assessment, e falamos agora, e vou fazer um loop para trás para ver se vocês estavam atentos, é o 6D, daquelas dimensões, certo? Nós voltamos agora ao 6D, do BIM. Permite fazer a gestão eficiente do ciclo de vida do edifício e implica a manutenção e reabilitação. E como vos disse, por exemplo, a modelação tridimensional dos centros comerciais já é feita há muitos anos. Eu fiz Erasmus em 2005 e agora é um grande disclaimer. Eu fui para uma empresa em Itália, por exemplo, que faziam gestão de grandes equipamentos, que se chamava Manutencop, acho que já não existe. E a primeira coisa que eles faziam era modelar, e na altura nem falavam em BIM, mas modelavam os hospitais, modelavam os aeroportos que faziam a gestão, modelavam os edifícios públicos. Modelavam porquê? Porque conseguiam, sobre essa modelação, simular alternativas que lhes fizesse poupar dinheiro, sem reduzir o nível de performance, o que entregavam ao cliente. Isto é, apenas a substituição das lâmpadas ou do sistema de aquecimento já permitia ter um encaixe financeiro. E isto para vos mostrar que não é só sustentabilidade, ou melhor, pode ser o pilar económico da sustentabilidade, não apenas o pilar ambiental. Permite a rastreabilidade e a transparência dos materiais utilizados, e não só dos materiais, e facilitar a economia circular. Eu não consigo ver uma construção circular de facto a acontecer se não houver os passaportes digitais dos produtos. E depois, escalando isto à escala do edifício, o passaporte digital dos próprios edifícios. E a conformidade com as normas e certificações. Temos o passaporte pode apoiar também o fim de vida, prevendo o desmantelamento seletivo do próprio edifício e o próprio produtor do produto já prever como é que pode ser desmontado, que tipo de reutilização pode ser feita, que tipo de reciclagem, etc. O tal design for disassembly, uma vez mais o inglês funciona melhor, o desenho para a desconstrução em português, talvez. Dando um exemplo, tem, por exemplo, uma caixilharia e permite depois um matchmaking de quem tem uma caixilharia existente que foi desconstruída ou desmontada e fazer esse num place market para ser vendida, e permite a compra e a reutilização dessa caixilharia numa nova construção. Isto, para quem foi projetista como eu durante 10 anos, tem aqui várias nuances. Isto é, eu, enquanto projetista e prescritora de qualquer sistema, quando estou a utilizar algo que já foi usado, qual é a minha garantia que a performance é a mesma? Qual é a minha garantia de performance? Que foi bem aplicado e que foi bem desmontado e que vai ser bem remontado? Pronto, e tudo isto tem que haver uma rastreabilidade dessa informação para me dar a mim, enquanto projetista, algum conforto nessa prescrição de um material circular. Dando alguns exemplos que não são da construção, não é? Nós temos a identificação sobre o produto, a rastreabilidade da informação e ali dos fluxos, não é? Impacto ambiental, até podemos ter um vídeo de como é que se usa, ou como é que, como temos agora quando compramos algumas coisas e certificados. Ou então aqui num outro em que nós temos a informação sobre o próprio produto, como é que é o fim de vida, por exemplo, aqui à direita. E ali temos o score, que era o que eu falava antes, por exemplo, podemos ter o score mais ou menos visual, até porque o consumidor final tem que ter alguma facilidade em entender esta informação. Deixo-vos a nível do wrap-up
Ai, falta-me ali as imagens. Não falta não. Pronto, a nível do wrap-up, deixo-vos 3 regulamentos. Eu acho que já foi falado destes 2, não vou falar. Aqui o Levels é uma framework europeia, que eu também acho que já devem conhecer, que tenta uniformizar os sistemas de avaliação de mérito ambiental, como é o BREEAM e o LEED, que já existem há muito tempo. A União Europeia posicionou-se para criar aqui uma framework que permitisse comparar e uniformizar e harmonizar, sendo bastante interessante para o setor da construção. A nível de bases de dados, deixo 3 também, mas são meramente indicativas. A EcoInvent é a base, por exemplo, da maior parte dos estudos de avaliação do ciclo de vida, que está dentro, por exemplo, do CIMAPRO, da OneClick, etc. Tem aqui uma base de dados para procurarem EPDs, mas também tem aqui a nossa base de dados nacionais das DAPs, da Declaração Ambientais de Produtos. Deixo-vos o hiperlink também e depois podem ver por vocês. Deixo-vos também algumas, há muita informação espalhada e nós achamos interessante mostrar-vos aqui o mapa do tesouro, se quiserem experimentar. Deixo-vos folhas de cálculo, penso que a Ana também vai falar à tarde aqui de 2 delas, acho eu. O cálculo de circularidade, aqui apresentado aqui à esquerda, e que pode ser interessante para vocês analisarem a circularidade dos vossos produtos. Aqui uma empresa nacional que calcula a pegada de carbono de empresas e também é gratuita, estas 3 são gratuitas, e o Circulytics foi desenvolvido pela ARUP para a Ellen MacArthur Foundation, e eu acho que é interessante, já está, já não aceitam submissões, já não está ativo, mas podem procurar as categorias, mas como foi feito pela ARUP, eu acho que é muito adaptado ao setor da construção, é bastante interessante, podem ir lá ver. E depois, para finalizar mesmo, deixo os softwares de cálculo de impactos. Todos têm uma versão gratuita, mais ou menos gratuita, ou melhor, o EC3 é completamente gratuito, o Tally e o OneClick têm uma parte pequena que é gratuita, mas vocês podem experimentar. É bastante interessante, estes 3 são muito mais interessantes para o setor da construção do que o tradicional, que é o CIMAPRO, porque importa BIM. Pronto, eu sou preguiçosa por natureza, sempre trabalhei com o CIMAPRO a nível académico, quando vim para o universo da construção, quando voltei, tenho que me render às evidências. Se nós temos um conjunto de informação e de dados sobre um modelo, importar essa informação e construção do inventário com base nesse modelo parece muito mais inteligente e otimizado. Mas ainda há muito trabalho a fazer também. E a nível de exercício, vou apresentar uma ferramenta desenvolvida pela 3 Drivers, aqui para mostrar aqui a colaboração entre equipas. E só para testarem, acho que devem ter recebido no vosso e-mail uma folha de cálculo que foi desenvolvida pela 3 Drivers e não só, ali pela Smart Waste, por exemplo, no âmbito de um projeto de investigação, e eles fizeram aqui um passaporte de materiais circulares, é um Excelzinho, pelo menos para vocês porem hands-on, e a dar-vos 10 minutos para abrirem o e-mail, descarregarem o Excel e para os vossos produtos específicos tentarem preencherem essa ferramenta. Dá para descarregar através do link. Nós, como vamos disponibilizar as apresentações, também temos o link para descarregarem, mas mandamos por e-mail para vocês não terem que fazer o registro. É uma questão de otimização do tempo. E eu sugerir também tentarem ver aqui o guideline, que também tira algumas das dúvidas que vocês possam ter, e depois vão preencher informação genérica sobre o produto e qual é o potencial de circularidade do vosso produto. E aqui seria para descarregar se quisessem, tanto o guia como ali a própria ferramenta. Aqui é um slide disclaimer, porque andei às voltas disto, tem que ativar as macros, sim, senão depois não funciona. É só para não me esquecer de vos avisar, senão vão dizer que a ferramenta em si não funciona, tenho que ir aqui às definições e ativar as macros para permitir que elas sejam ativas. Vão ter uma parte que é para inserir o nome, depois a categoria do próprio produto, e podem ver ali quais são as categorias que estão possíveis, descrever a função do próprio produto, quais são os subprodutos que existem, origem, informação sobre o mesmo, identificação do edifício, aqui está da instância, o ano de construção, a localização, qual é a vida útil expectável, práticas de manutenção, identificação do edifício em que está e a caracterização do Design for Disassembly, aqui em português, e informações relativamente a possíveis instruções de fim de vida, desmantelamento, e depois a quantidade a nível de materiais e a percentagem de material por produto. E aqui um campo opcional para estimar a percentagem da origem do produto. Pode ser reciclável ou reutilizável, como pode ser reciclado e reutilizado. A montante. E
E penso que é só, já apresentei a ferramenta, é muito simples, não foi desenvolvida por mim, tenho que dar os créditos a quem de direito, mas achei que era interessante para vocês terem uma abordagem, nem que seja um bocado periférica, ao passaporte.